Nosso tema é esse: Jesus disse não. E a gente está falando de 5 mandamentos, de alguns que Jesus nos trouxe, né, durante o seu ministério, que não são aqueles, nada parecido com aqueles 10 mandamentos lá que Deus deu ao seu povo, através de Moisés no Monte Sinai, mas são mandamentos que parecem ser até impossíveis da gente cumprir, porque tem coisas do tipo, não temas. E a gente lê isso da Bíblia o tempo todo, e muita gente lê isso e pensa que Jesus está apenas sugerindo, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Na verdade é uma ordem que ele está dando, que só se torna realmente possível de compreender depois da ressurreição. Depois da ressurreição, os discípulos que viviam medrosos agora são as pessoas mais corajosas do mundo, porque depois que o teu Senhor, que previu a sua morte e a ressurreição, morre e ressuscita, e eles agora estão tomando café com ele na praia naquele dia, a Bíblia diz que eles enfrentam qualquer circunstância sem mais nenhum medo. Se você não tem mais medo da morte, você vai ter medo do quê? E se Jesus já venceu a morte, ele te deu poder para vencer todo medo hoje. Mas a gente sabe que isso não é tão simples na nossa experiência de vida, na nossa dinâmica de relacionamentos. E outras coisas que ele pede, que ele vai pedir de nós, parecem mais ou menos estar nesse mesmo nível, mas todas elas começam a fazer sentido quando você entende a ressurreição. E a gente chamou, né, durante esse mês, os não-damentos, os mandamentos de Jesus que começam com não. Falamos não temas, não se preocupe, não... Qual foi o outro? Quem lembra? Ninguém lembra, você estava aqui? Não pecarás, vai, não peques mais. E se você está ouvindo eu falar isso, você pensa, o que Jesus fala sobre pecado? Vale a pena você ouvir essa mensagem. A visão de Jesus sobre alguém que peca não é uma visão de condenação, mas é um alerta, porque o pecado tem ainda, né, a capacidade de destruir coisas na sua vida. Então ele te convida, com base na graça de Deus, a viver uma vida longe do pecado, e ele nos capacita a isso. E hoje eu vou falar desse que eu acho que deve ser um dos mais populares, especialmente quando a gente acredita que alguém está nos julgando. A gente aplica pouco esse mandamento de Jesus, não julgue. A gente aplica pouco para si mesmo e aplica muito para as outras pessoas. Você já deve ter falado com alguém que estava criticando você, olha só, Jesus disse, não julgue. E entre nós quer dizer, não me julgue. E não me julgar, em outras palavras, significaria, você não tem a minha autorização para me observar, a fim de me avaliar, para me reprovar. Eu não estou lhe dando essa autorização, você fica me criticando, você fica falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou desse jeito, que eu fiz isso, fiz aquilo. Deixa eu te falar, Jesus disse que você não deve me julgar, você não tem a minha autorização para ficar me observando. Já que você vai me observar, não me reprove, não fique me avaliando para me reprovar. Esse talvez seja o mandamento mais famoso dos não crentes. Você conhece alguém que é não crente, mas já jogou isso na sua cara? Jesus mandou você não julgar. É comum a gente ouvir falar disso. Então é um mandamento, de certa maneira, famoso. E eu queria perguntar para você, por que em geral, a maioria de nós, se não todos nós, caímos frequentemente nesse mandamento? Nós caímos na tentação de não cumpri-lo. Frequentemente a gente falha em cumprir o mandamento não julgueis, que o Senhor Jesus é que nos dá. Eu não estou falando de algo que é legal na igreja, que funciona bem, que vai nos ajudar nos nossos relacionamentos, também, mas é Jesus que nos manda não julgar. O que muita gente esquece é que ele não fala só isso, ele fala algumas coisas depois de não julgueis. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso hoje. Mas a pergunta é, por que pessoas religiosas, em geral, são tão críticas, são tão julgadoras? Tem essa visão, muitas vezes, de observar os erros das pessoas e fazerem questão de trabalhar naquilo, de ajudar as pessoas a se corrigirem, ou de, mesmo que não tenham pedido a opinião dela, ela quer dar a sua opinião. E eu não estou falando só de cristãos, cristãos são assim, a igreja de Cristo do século 21 tem muito disso, mas qualquer religião. Em geral, pessoas religiosas são julgadores. E por que isso acontece? Quando você olha na palavra de Deus, no próprio ministério de Jesus, a casta religiosa mais poderosa, que eram os fariseus daquele tempo, eram extremamente críticos, julgadores. Eles estabeleciam juízo na vida das pessoas o tempo todo. Eles estavam arrumando sempre algum jeito de mostrar para as pessoas como elas estavam erradas e distantes de Deus.
E eles estavam numa condição que para eles era aprovada por Deus. E isso deixava Jesus extremamente irritado. A gente vai chegar lá já já. Hoje, extremistas de qualquer religião, islamismo, ou do próprio cristianismo, de outras religiões, têm essa mesma tendência de julgar o erro das outras pessoas. Gente que é como eu, que já fiz isso muitas vezes, talvez como você também, às vezes temos essa tendência. E qual é a resposta para essa pergunta? Por que nós, em geral, somos assim? E eu oro a Deus para que, melhor do que Ele, melhor do que eu, o Espírito Santo em você comece a mostrar traços que estavam escondidos, mas que precisam ser corrigidos dentro de você. Em algum momento hoje, durante o culto, você vai ser tentado a pensar em outra pessoa. Se isso acontecer, Deus falando, olha, eu estou falando com você. Tá? Se isso acontecer, lembre que Deus está dizendo, olha, preste atenção no que eu quero falar para você, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu acho que a razão por que nós julgamos as pessoas, nós observamos o erro dele, o erro dela, o cabelo dele, a roupa dela, e muitas vezes as falhas, os maus hábitos, os comportamentos errados. Nós olhamos para alguém que está pecando e julgamos aquela pessoa. Em primeiro lugar, porque às vezes a gente tem inveja. Não sei se você vai concordar com isso, mas a gente fica olhando os pecadores cometendo certos pecados, a gente pensa, por que isso não incomoda eles? Porque eu sou tão santo, eu faço tudo tão certo. E lá no fundo você não diz, mas você também queria poder pecar um pouquinho igual eles. E aparentemente você não pode. Então você fica irritado, porque se eu não posso pecar, você também não deveria poder. E a gente não fala com essas palavras, mas algumas das pessoas que estão pecando perto de você te irritam porque parece que elas estão felizes. Parece que está tudo bem. Parece que Deus não está tratando do pecado delas. Parece que elas não vão ter que prestar contas disso. E isso deixa a gente preocupado porque, já pensou, essas pessoas pecadoras estão se divertindo a beça nos seus pecados. Vivem uma vida inteira fazendo o que querem, não estão nem aí para Deus. Aí quando ficam mais velhas, não tem mais como se divertir, como se divertiam antes. Se entregam a Jesus, têm uma conversão genuína, Deus as perdoa, e a pior parte, vão morar no céu com você. E você fica pensando, não, isso não pode acontecer. Existem crentes que estão felizes que existe o inferno. Já parou para pensar nisso? E eu não vou perguntar se é o seu caso, porque nós não deveríamos. Nós sabemos que existe, a Bíblia fala sobre isso, mas nós não deveríamos ter qualquer prazer e alegria de que alguém vá para o inferno. Alguém diz amém? Mas ainda assim, né, há pessoas que pensam assim, pecador miserável, tu vai ver qual é o final dessa história. Lá no fundo, talvez a gente não vai dizer para ninguém, mas há um pouquinho de inveja. Por isso a gente critica, julga. E a segunda razão porque nós, em geral, julgamos, e a melhor palavra que eu achei aqui é porque nós somos presunçosos. Presunçosos significa você presume. Você acredita que sabe de alguma coisa. Isso acontece o tempo todo, em qualquer relacionamento, em qualquer circunstância. Mas quando eu falo de julgar as pessoas, nós presumimos que nós sabemos o que é o certo. Nós presumimos que nós temos total consciência da hierarquia das regras. Nós aceitamos alguns pecados que nós cometemos, mas não dá para aceitar alguns que você comete. Então a gente cria uma lista, fica completamente certo de que nós estamos bem posicionados naquela lista, nos encaixamos muito bem, não levamos em consideração algumas coisas na nossa vida que a gente nem tem controle, e não levamos em consideração coisas na vida das pessoas que elas também não têm controle. E essa era uma das coisas que deixava frequentemente Jesus irritado no seu ministério. Você não vê Jesus irritado com todo tipo de pecador, mas com esse pecador ele se irritava. Pessoas que se achavam alguma coisa. Pessoas que acreditavam que estavam realmente acima de outras. E quando eu falo isso para você, você raramente vai perceber que isso de vez em quando acontece com você, de vez em quando acontece comigo. E ser alguém que age em justiça própria, é isso que significa ser presunçoso hoje. Presumir que a minha justiça, a justiça que eu estabeleci, é a correta. Eu não vou falar isso para ninguém, mas eu consigo ser o juiz e estabelecer quem está certo e quem está errado. De vez em quando eu brinco aqui na igreja e falo, lá na sua casa, a pessoa mais inteligente não é você? Se todo mundo fizesse o que você manda, não ia dar tudo certo.
E algumas pessoas riem, mas por dentro estão dizendo, é verdade, pastor. Eu queria que fosse assim lá em casa. Se todo mundo fizesse o que eu mando, e mal sabemos nós que estamos caindo exatamente nesse pecado que deixava Jesus muito chateado. O pecado da justiça própria. Eu submeto a você que esse talvez seja o único pecado que leva alguém para o inferno. Porque quem tem justiça própria não acredita que precisa de um Salvador. Acredita que resolve a sua questão de pecado. No entanto, qualquer outro pecado que nós reconheçamos, nós não temos saída. Eu preciso de perdão, eu preciso de ser justificado em algum nível. Então eu preciso de que alguém intervenha por mim, eu preciso de um Salvador. Essas são as pessoas que se arrependem, têm uma genuína salvação. Mas quem tem justiça própria não reconhece isso, mas justiça própria é a priori ignorância e arrogância. É ignorante porque não faz ideia do que significa o que está fazendo, e é arrogante porque tem um orgulho embutido muito forte nisso. As pessoas que estão nessa condição estão o tempo, e olha, é muita gente, eu frequentemente já me encaixei, eu espero que eu não esteja muito mais nessa classe, mas eu lido com isso o tempo todo. Você que já deve ter visto isso antes, são pessoas, aqui na igreja não deve ter, mas em algumas outras igrejas deve ter gente assim, que fala assim, Deus vai com certeza me aceitar, porque eu antes cometi uma série de erros e agora eu não cometo mais. Você já deve ter tido esse diálogo com gente que não vai à igreja. E fala só, você está dizendo aí que eu vou para o inferno porque eu não aceitei Jesus, mas por que eu vou para o inferno? Eu não falo palavrão, nunca matei ninguém, e faz uma lista longa, né? Eu não roubo, nunca roubei, nem uma bala juquinha na loja americana, nunca fiz isso, nunca traí meu esposo, minha esposa, sou um bom pai, sou um bom marido, estou fazendo o meu melhor, estou me esforçando, sou trabalhador. Como é que Deus vai me julgar e vai me mandar para o inferno? Que negócio é esse? Eu sou salvo, eu acredito que se houver uma salvação, eu devo ser salvo. E a gente olha para isso e fala, você está esquecendo que não tem absolutamente ninguém que esteja nessa posição, que consiga salvar a si mesmo. A Bíblia diz que todos pecaram, estão completamente fora do patamar que Deus estabeleceu. Mas são em Cristo Jesus justificados. Só tem um jeito para você ser salvo, você tem que deixar que o sacrifício de Jesus pague pelos seus pecados. Você tem que ter fé, tem que realmente crer, confiar que Ele fez o que era suficiente para você, que você jamais conseguiria fazer. Mas você não já teve esse diálogo com alguém que diz, por quê? Mas eu faço tudo certo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. E isso está embutido em nós muitas vezes. O que a gente está fazendo? A gente está criando a nossa própria tabela, a nossa própria lista, e onde a gente se encaixa nela. E em geral, nessa lista acontecem duas coisas. Nós diminuímos a santidade de Deus. O patamar que Deus estabeleceu é lá em cima, mas nós abaixamos para ver se a gente cabe nele. Um exemplo bom é quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, não adulterarás, e todo mundo fala, graças a Deus eu não sou adúltero. Aí depois Jesus fala o seguinte, mas eu digo, se você já olhou, o que você vai dizer agora, Jesus? Olhou de maneira impura para alguém? Eita, agora eu estou lascado. E todos os homens, e praticamente todas as mulheres, todo mundo que estava ali sabia que o patamar de Deus era muito mais alto do que apenas cometer um ato físico. Mas alguma coisa no coração já me coloca totalmente fora do patamar que Deus estabeleceu. Mas a gente pega esse lugar alto, esse nível alto, e abaixa o máximo que a gente puder para ver se a gente cabe nele, e aumenta a nossa própria santidade como se fôssemos alguma coisa. É isso que significa para Jesus o que ele sempre reclamava dos fariseus, era a hipocrisia que estava neles. Pessoas presunçosas raramente têm consciência de si mesmas. Elas conseguem ver o que está errado nos outros, mas não conseguem ver o que está errado nelas. E religião é um dos melhores combustíveis para isso daqui. Religião frequentemente nos inclina nessa direção. Deixa eu colocar da seguinte maneira, pessoas religiosas frequentemente, nem sempre, mas frequentemente são pessoas julgadoras. São pessoas críticas, são pessoas que estão policiando e patrulhando o comportamento de outras pessoas. No texto que a gente vai ler agora tem 5 versículos e Jesus dá uma aula sensacional sobre o que significa não julgar. E ele começa exatamente dando essa ordem. Não julguem. Não julguem.
E a gente, muitas vezes, muita gente que você conhece, para aí. Não julguem e ponto final, só que não tem um ponto final. O que tem depois é uma vírgula. Não julguem e assim vocês não serão julgados. Eu acho que essa é uma boa resposta para você dar quando alguém julgar você. Olha, você está me julgando, e a Bíblia diz que você não deve julgar por causa do que pode acontecer com você. Não é para meu benefício apenas, não é porque eu não quero ser julgado, mas porque existe uma resposta para o seu julgamento, e eu não tenho nada a ver com isso, mas você será julgado se você julgar. Não me julgue, ou em outras palavras, não ouse me criticar, não ouse me comparar com alguém. É isso que significa às vezes julgar. É que você faz uma comparação com outra pessoa. Não me compare com o meu irmão mais velho, não me compare com a minha irmã do meio, não me compare com o meu cunhado, não me compare com o meu patrão, ou com aquela outra pessoa. Não me compare e me critique, e me avalie, e me reprove, e não me confronte com algo que você está vendo de errado em mim, porque nem é da sua conta. Porque, vai vir para você será julgado. E o versículo 2, Jesus está falando, porque como vocês julgarem os outros, Jesus deixa algo muito importante. A maneira como você está tratando as pessoas, vai ser a maneira como você vai ser tratado. Como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. Profeticamente, Jesus está dizendo, vai acontecer. Você não tem como impedir. Você não tem como impedir. A maneira como você julgou os outros também vai ser usada. E a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Interessante. Então Jesus está estabelecendo para todo mundo, cuidado. Mais uma vez, ele está no Sermão da Montanha, ele já falou disso antes, ele vai falar daqui a pouco outra vez. Cuidado com como vocês tratam as pessoas, os relacionamentos, os sentimentos, as coisas da sua vida, porque isso vem de volta para vocês. Existe uma lei do plantio, da semente que produz uma colheita na sua vida. E se a gente quisesse misturar mais ou menos o que Jesus fala em outro versículo, ficaria mais ou menos assim: julgue os outros como você gostaria que os outros julgassem você. Julgue as pessoas da maneira como você gostaria de ser julgado. E aí vem a minha pergunta para você hoje, essa é para você. Como você quer ser julgado? Como você quer ser avaliado? E que nota você deseja receber das pessoas que estão julgando você? Posso responder primeiro? Como é que eu gostaria de ser julgado? Minha resposta é, não, eu não quero ser. Eu prefiro não ser julgado. Se for possível, não me julgue. Mas se você precisa me julgar, eu queria que você me julgasse da seguinte maneira: eu queria que você me julgasse com misericórdia. Eu queria que você fosse alguém que tivesse paciência comigo. Com misericórdia significa, se você vai me julgar, por favor, leve em consideração a minha família em que eu fui criado, a minha história de vida que me trouxe até aqui, a maneira como eu fui formado e como as pessoas me trataram. Leve em consideração as minhas experiências traumáticas do jardim de infância, do CA, da primeira, segunda, terceira, quarta série, ginásio científico e tudo que veio depois. Leve em consideração que eu carrego uma bagagem que eu não pedi para carregar, mas que faz parte da minha vida. Leve em consideração todas as minhas inseguranças sobre as quais eu não tenho controle nenhum. Se você vai me julgar, leve em consideração o meu histórico. Leve em consideração todas as tentações que eu sofro, que fazem parte da minha experiência de vida. E no meu caso especificamente, André, se você vai me julgar, leve em consideração também a minha maneira de andar torto, porque você deve ter visto que eu tenho o pé meio torto. A culpa não é minha. Eu nasci assim, uma formação tanto aqui na bacia quanto no joelho. Você tá rindo porque você fica rindo de mim por trás. E eu queria pedir, não faça isso. Se fosse antes de eu me casar, não leve em consideração também, leve em consideração os meus dentes, que você não faz ideia de como é que era. Tomara que você nunca veja uma foto minha daquela época. O que eu quero dizer? Quando você for me julgar, eu quero que você seja misericordioso. Né? Eu devo julgar você
da maneira como eu gostaria de ser julgado. Então, quando você for me julgar, eu queria que você tivesse misericórdia e levasse em consideração toda a minha história, toda a minha bagagem. E não é assim também que você gostaria de ser julgado? Em outras palavras, se você vai me julgar, para ser justo, para que o seu julgamento seja justo, você precisa conhecer toda a minha história e não decidir algo sobre mim com base em uma impressão que eu lhe causei, por causa de uma coisa que eu fiz ou por causa de um momento que a gente teve, de um encontro, de o que quer que seja. E quando eu escrevi isso para colocar no telão, eu pensei, tem gente que vai terminar o culto aí para ela vai pegar essa frase e vai começar a imaginar onde ela pode usar, ela vai mandar para alguém agora essa frase. E se você está sendo tentado a fazer isso mais uma vez, ainda não terminou. Jesus ainda tem algumas coisas para falar para você. E ele vai começar a elaborar da seguinte maneira: não julgue, porque você vai ser julgado. E preste atenção, a medida que você medir vai ser usada para medir você também. E agora ele vai entrar num excelente exemplo de uma analogia que a gente precisa abraçar. Ele vai explicar da seguinte maneira: e por que se preocupar com um cisco no olho do seu irmão? E todo mundo conhece essa passagem, você já sabe onde ela vai terminar, mas preste atenção nisso. Jesus está dizendo, você observa algo no olho do seu irmão, ficou nítido para você, tem um problema ali. E todo mundo gosta disso. Essa é a parte que Jesus está me dizendo que realmente a pessoa tem um problema. Amém. Jesus, obrigado. Eu queria que mais alguém concordasse comigo, essa pessoa tem um problema. Está nítido, ela não está vendo, mas eu estou vendo ali é um cíliozinho, é um cisco, mas está ali no olho dela e com certeza deve estar atrapalhando ela de enxergar propriamente. A opinião que ela tem política me revela que ela não está enxergando claramente. A opinião que ela tem sobre religião me deixa muito claro que ela não está vendo muito bem. A maneira como ela enxerga a vida, casamento, a maneira como ela enxerga as coisas, dá para perceber que está tudo errado. Então, deixa que eu vou lá corrigir. Não, Jesus fala, por que você vai se preocupar com um cisco no olho do seu irmão a ponto de querer corrigir? Quando você tem uma tábua no seu próprio olho. Eu acho que quando Jesus falou isso, as pessoas acharam muita graça, porque Jesus cria uma imagem engraçada, porque você consegue entender um cisco, você consegue entender uma pessoa carregando uma tábua na frente da cara? As pessoas devem ter percebido, Jesus tinha muito senso de humor, que Jesus estava exagerando, mas ele queria mostrar para você a distância entre o cisco e uma tábua, e como você precisa prestar atenção em algo muito grande que está em você. Jesus fez uma pergunta, por que você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? E é fácil responder. Primeiro, Jesus, é muito mais legal se preocupar com o cisco dos outros. É muito mais fácil olhar para o que está errado em você, até porque isso me distrai do que está errado em mim. Se eu conseguir só olhar para o que está errado em você, eu até esqueço um pouco dos meus próprios defeitos. Aliás, os seus defeitos, os seus problemas, as suas fraquezas, em geral, me fazem sentir melhor a respeito de mim mesmo. Imediatamente, quando eu vejo você errando e falhando, eu lembro que eu não estou errando e falhando e me considero um pouco superior a você. Isso me faz bem. Essa é a resposta para essa pergunta, embora seja feia demais. E quando a gente sente isso, e não é verdade, a gente não vai admitir aqui especialmente, mas até o final do culto eu quero te convidar a admitir, que quando alguém perto de nós, que a gente ama, mas quando aquela pessoa erra, quando alguma coisa errada acontece, isso eleva um pouquinho o nosso status, nos faz pensar que nós somos um pouquinho melhores, em algum nível, feio demais, mas em algum nível a gente se acha melhor, e aquilo nos faz um pouco de bem, especialmente quando são pessoas que secretamente a gente inveja, e a gente pensa que ela tem uma vida perfeita, e quando você percebe que ela não tem uma vida perfeita, você até fica aliviado. Não é feio, mas a gente experimenta isso. A razão por que eu prefiro chamar atenção para os seus problemas é porque eu me sinto melhor a respeito de mim mesmo, e é muito melhor do que ter que encarar os meus problemas. Mas a segunda resposta é porque, Jesus, sinceramente, eu nem percebi que tem uma tábua aqui. Você está falando que tem uma tábua na frente do meu olho? Não, eu consigo ver facilmente o que está errado nas pessoas.
Facilmente. Aliás, eu acho que o que aquela pessoa tem de errado, todo mundo vê. Mas eu acho que eu não tem nada de errado comigo. Está tudo certo. Aquela pessoa lá longe, eu estou vendo ter um cisco. Mas eu olho no espelho aqui na minha frente e eu estou bem. Está tudo certo comigo. Mas Jesus está querendo chegar a um lugar muito mais profundo. E ele começa a esclarecer o que significa o não, do não julgue. E o que vai nos levar ao coração dessa questão. Jesus vai falar, você vai ter um discurso extremamente arrogante sem perceber. E você dirá, amigo, deixe-me ajudar a tirar esse cisco do seu olho. Você está com um problema. Você tem algo que precisa ser corrigido. Eu vou corrigir, eu vou te ajudar, eu vou resolver, eu vou esclarecer para você. Deixa eu fazer isso. Quando você mesmo nem pode enxergar. Queridos, isso é tão comum e é tão diário. Um monte de gente que não enxerga nada tem um discurso como se estivesse vendo tudo o tempo todo. Por causa da tábua que está no seu próprio olho. Como você ousa, como você tem coragem de apontar o erro de outra pessoa, quando você também tem coisas erradas na sua vida, e algumas delas bem grandes. E então, Jesus pontua com uma palavra que nós não gostamos de ouvir, detestamos imaginar que o próprio Senhor Jesus poderia falar isso para a gente. Ele termina dizendo, hipócrita. Que por causa do jeito que a gente coloca essas sílabas, ela sai tão forte. Quer ver? Fala comigo. Hipócrita, vai bem alto. Pode ficar tranquilo, eu aguento. 1, 2, 3 e... Parece até um palavrão, né? Parece que é uma agressão. Na verdade, Jesus não estava xingando ninguém, Jesus estava só constatando algo que todo mundo precisava perceber. A definição de hipocrisia para Jesus é a seguinte: alguém que está muito mais fascinado e interessado no que há de errado com outra pessoa do que está fascinado com o que está de errado em si mesmo. É alguém que está mais preocupado em corrigir os outros do que corrigir a si mesmo. É gente que consegue ver tudo que está de errado nos outros, mas não se recusa a encarar o que está de errado em si mesmo. Essa é a definição que Jesus traz para a palavra hipócrita ou expressão hipocrisia. Porque eu tenho problemas, prometo a você, vários, alguns que você nunca nem vai saber. E você tem os seus problemas. E é como se Jesus estivesse dizendo, se você tem os seus, eu tenho os meus, eles têm os deles, que tal a gente se concentrar naquilo que a gente tem controle, cada um tomar conta dos seus próprios problemas, tratar dos seus próprios problemas. Você se concentra nos seus problemas, resolve os seus problemas. Eu não preciso ter que trabalhar com isso, você vai trabalhar enquanto eu trabalho na minha. Então talvez o que Jesus estivesse tentando nos comunicar seria traduzido da seguinte maneira: Jesus está dando a lição, cuida da tua vida. Fala para o seu irmão. Não precisa. Está terminada a lição. Cada um cuida da sua vida. Eu cuido da minha, você cuida da sua. Ele cuida da dele, ela cuida da dela. Oremos, vamos embora. Será que é só isso? Não. Se você for perceber, Jesus não terminou de falar. A lição ainda não terminou. Na verdade, eu tenho a impressão que é aqui, no último versículo, que Jesus está começando a lição. Porque hipócrita não é o final do 4º versículo, é o início do 5º. Ele tem alguma coisa para falar depois. E agora Jesus vai começar a te dizer o que fazer. Qual é a prática que você deve ter quando a tentação de julgar alguém aparecer. Jesus primeiro pontua que você tem algo errado em você para tratar. E sim, aquela pessoa tem lá um cisco no olho dela. Mas ele fala, faça algo primeiro. E Jesus parece que vai começar a montar uma pequena lista. Primeiro, faça uma coisa. Primeiro, diga comigo, primeiro. Então Jesus tem algo que Ele quer que você faça primeiro. Ele quer que você pare tudo e não faça nada antes de fazer isso. Aqui vai o primeiro item da lista de Jesus. Livre-se da tábua primeiro.
Resolva as suas questões primeiro. Olha para você mesmo antes. Primeiro. Jesus, eu estou gostando, eu estou entendendo. Aonde que você quer chegar? Se você se livrar da tábua, você vai conseguir enxergar. Livre-se da tábua primeiro e assim você poderá enxergar. Jesus está dando um presente àquelas pessoas todas, o presente, né, de serem livres de uma cegueira. Trate primeiro o que está em você. E alguém que está ouvindo, diga, entendi, Jesus. Então eu vejo que alguém está com um problema. E eu sou tentado a corrigir aquela pessoa, mas o Senhor está me chamando a atenção que aquela pessoa com o seu problema, na verdade, deve me inspirar a olhar para mim mesmo, para corrigir os meus problemas. E eu não tenho nada que eu possa fazer com ela mesmo, eu não tenho nada para fazer na vida dela, na verdade, eu nem sei se ela quer que eu faça alguma coisa, mas um problema dela, eu sinto muito que ela tem esse problema, mas está me ajudando a resolver os meus, está me fazendo olhar para os meus, e no final eu posso me tornar uma pessoa melhor. Muito legal, então já entendi a lição, Jesus. A lição ficou clara para mim. Quando eu for tentado a te julgar, eu devo parar e primeiro fazer uma coisa, verificar o que há de errado em mim. É o que todo mundo vai dizer, amém. É muito importante fazer isso. Se eu sinto que existe algo em você e imediatamente eu quero julgar você, e eu sei que uma mensagem hoje não resolve esse problema, essa tentação é muito forte frequentemente na nossa vida. Mas quem sabe começa a acontecer algo dentro da gente, eu devo parar e verificar primeiro o que há de errado em mim. Agora entendi, Jesus, eu não tenho nada que eu possa fazer na vida daquela pessoa. A vida dela está uma bagunça, eu percebo o erro dela, todo mundo sabe que ela está errada, está indo num caminho terrível, mas pelo menos o fracasso dela pode ser o meu sucesso. O problema que ela está vivendo está servindo para eu olhar para a minha vida e fazer ajuste e não deixar isso acontecer comigo. Ela tomou uma decisão errada, eu não preciso tomar a mesma decisão. Graças a Deus, glória a Deus, terminou a lição, né, Jesus? E Jesus, não terminou a lição. Você percebeu que eu comecei uma lista? E a lista começa com primeiro. Se tem primeiro, tem? Não é uma pergunta capciosa. Se tem primeiro, tem? Tem outra coisa depois. Tem o que vem em seguida. E aqui Jesus vai revelar o coração do cristianismo. É o final, é a última parte do versículo, é onde ele chega para revelar a sua mensagem ao mundo. O que cristianismo realmente significa? O que precisa significar para você a palavra de Deus, o evangelho de Cristo? E se você conhece cristãos que você não gosta muito deles, talvez seja porque eles nunca terminaram essa última parte do versículo. Eles nunca leram propriamente. Há pessoas que saíram da igreja porque foram ofendidas por cristãos que não entenderam a última parte, só conseguiram ver o cisco e conseguiram tratar do cisco do outro e às vezes tratar da sua própria tábua, mas não terminou de ler a passagem. E alguém ficou ofendido e foi embora. E é muito fácil ignorar essa última parte. Seguir a Jesus nunca termina em mim mesmo. Seguir a Jesus não termina em eu recebendo o que interessa para mim. O que eu consegui ganhar com isso? Seguir a Jesus nunca termina em mim mesmo. Seguir a Jesus significa pegar o que Deus fez por mim e o que Ele fez em mim e usar isso em benefício de outras pessoas. Significa o tempo todo entender o fluxo de que eu faço por você o que Ele primeiro fez por mim. Que o Novo Testamento todo tem imperativos para a igreja dizendo, faça isso, faça aquilo outro, porque Deus em Cristo já fez isso por você. Como uma resposta ao que Ele já fez, faça pelo outro. Que lá no âmago disso tudo é o que Jesus comanda aos seus discípulos. Amem uns aos outros como primeiro eu amei vocês. Se todo o meu esforço em não julgar você só me transforma numa pessoa melhor, porque eu olhei para você, critiquei você dentro de mim e fiz correções pessoais, eu continuo sem te ajudar em nada, não fez nenhum bem para você. Terminou em mim mesmo. E o teu cisco ainda está lá.
Então, quando Jesus diz, livre-se da tábua primeiro, e assim você poderá enxergar, para tirar o cisco do olho do teu irmão. A gente começa essa passagem e não termina ela. Está com cisco, não, olha para a tua tábua e acabou a história. Não. No final da passagem, Jesus quer que você faça algo em relação ao seu irmão. Mas você vai fazer da maneira certa, do jeito certo, na hora certa, pela graça e pelo amor de Deus. O problema é quando cuida da tua vida, que eu cuido da minha. O problema é que quando eu cuido da minha vida, é que isso não ajuda em nada pessoas que precisam da minha ajuda para cuidar delas. Embora elas nunca vão me dizer isso. Não, eu não quero me intrometer, fantástico, mas não faz bem nenhum na vida de pessoas que precisam da sua intromissão. Que você ama, que amam você, que Deus colocou na sua vida, que faz parte da sua história. E Jesus causa uma pequena revolução nas nossas mentes, porque até então eu pensava, não julgue, não me julgue, eu não te dou nenhum direito de me julgar, não venha me julgar, não quero ser julgado. E Jesus está dizendo, peraí só um instante, não é só isso, tem mais nessa história. Não se trata apenas, não julgue, ou seja, deixe o seu irmão em paz, deixe ele para lá. Eu sou alguém que prega frequentemente que em certas coisas você tem que deixar para lá sim, mas não é o que Jesus está dizendo aqui. Ele não está sugerindo, pelo que você está vendo no final da história, que você deixe para lá. E menos ainda de se sentir bem com você mesmo por causa do problema das outras pessoas. Quando a gente entende que não julgar no início do versículo significa, a gente começa a entender o coração de Jesus. É estar, não julgar propriamente, é estar no lugar onde você está nessa posição que você pode apropriadamente abordar o seu irmão para ajudá-lo. Onde você não simplesmente julga e critica e isso não ajuda em nada, mas você se coloca numa posição onde agora você enxerga claramente, porque a tábua foi tirada e você pode, de fato, em amor, ajudar alguém. Quem está acordado aí, diga amém. É o que Jesus, no final das contas, está nos convidando a fazer. Jesus nos manda tratar das nossas questões, mas preste atenção, não só para nosso benefício. Ele quer que você trate de coisas dentro de você, e todos nós temos coisas para tratar que são nossas, mas não é para terminar em nós mesmos. Se Deus já fez algo grande na sua vida, agora você tem autoridade nesse assunto para ajudar outras pessoas. Porque você passou, né? Você terminou esse processo, você foi aprovado, Deus está te usando, você tem agora autoridade. Mas não é para terminar em você mesmo, mas qualquer circunstância que você vê, né? Quando você trata das suas próprias questões, isso te prepara para ajudar pessoas nas questões delas. Então Jesus te manda e me manda tirar a tábua do olho, não só para a gente ficar livre da tábua, é bom demais ficar livre da tábua, é um alívio imenso. Meu Deus, eu não estava me enxergando. Eu só olho para o pecado dos outros e esqueço de olhar para os meus. Eu só olho o que está errado nas outras pessoas. Senhor, obrigado por me ajudar a enxergar. Tá bom, André, não terminou ainda. Não é só para você ficar legal, livre da sua tábua, mas é para enxergar agora com clareza e ajudar pessoas com seus ciscos. Porque no coração do que Jesus pede que a igreja faz, ele manda, o seu mandamento é amem uns aos outros. E você sabe que o modelo é ele mesmo, ame como eu amei você. A gente conhece essa passagem que diz que nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Você não deve perdoar ninguém porque a pessoa finalmente merece o seu perdão. Você perdoa porque ele te perdoou primeiro. E assim vai. Nós o tempo todo estamos respondendo a Deus com base no que ele fez a nós. E nós respondemos a Deus respondendo a outras pessoas. E amar uns aos outros, a gente precisa prestar atenção nisso, porque presunção, presumir, ter autojustiça, justiça própria e sermos invejosos atrapalham a gente de amar as pessoas, atrapalham seriamente, porque não julgueis não significa não se importe, e não julgueis não significa não haja, não faça alguma coisa e não reaja.
Porque o amor requer algo de nós, e uma coisa que o amor faz é que o amor de Deus em mim me proíbe de avaliar você, rejeitar você, de avaliar você e reprovar você. Porém, mais do que isso, o amor também me proíbe de avaliar você e deixar para lá. E ver que tem um problema, mas eu não quero incomodar, não é da minha conta, eu não tenho nada a ver com isso. Eu percebo o problema, eu sei que ela está correndo para um barranco, eu sei que ela vai sofrer, eu sei que tem destruição lá na frente, mas quer saber? Nem me pediu minha opinião. Eu não vou me meter na vida dos outros. E quando você ama de verdade, e você é chamado para Deus para isso, isso não é intromissão, isso é obediência ao mandamento de Jesus. Não é insensibilidade, é amar, é o que o amor exige de mim e de você. Então, para resumir, o que Jesus trata sobre julgamento? O que Jesus fala sobre o tema julgar? Não julgueis, não é só isso, tem mais. No final das contas, você vai ver que Jesus trata da seguinte maneira: tire a tábua do seu olho, a fim de se preparar, com o propósito de fazer algo em você, para que você faça algo por outro, a fim de se preparar para remover o cisco do olho do seu irmão, porque o seu irmão precisa da sua ajuda. Desde o início ele precisava, mas você não estava em posição de ajudá-lo, você era só crítico, você era só alguém que julgava. Mas agora que você olhou para você e descobriu que tem uma tábua, e tratou da sua tábua, e se arrependeu, e mudou de direção, agora você consegue enxergar claramente, e você pode ser as mãos, os pés, os olhos de Jesus para outras pessoas, e representá-lo. E Ele ama quando você faz o que Ele faria na vida de um irmão. E eu queria que você voltasse para casa com uma aplicação, com algo que você... E olha, eu não vou nem pedir para você fazer um dever de casa, vamos fazer um dever de aula hoje. Eu vou te convidar, porque existem 3 grupos, 3 plateias para o que a gente está falando, pelo menos. Talvez você encontre mais. Mas eu acho que você se encaixa em pelo menos um desses grupos. Eu acho improvável que tenha alguém aqui que não se encaixe em nenhum deles. Talvez alguns em mais do que um desses grupos. Talvez você vai dizer, eu acho que eu estou nesse e nesse. E eu quero mostrar para você quais são esses 3 grupos, com base no que você acabou de ouvir. Talvez você seja parte do primeiro grupo. Você avalia o tempo todo as pessoas. Você está sempre olhando para as pessoas, você mentalmente, lá dentro de você, você dá uma nota para cada uma delas. E em geral elas são reprovadas por você, são rejeitadas. Eu detesto te dizer isso, mas você sofre de autojustiça. E é um pecado gravíssimo para Jesus. Mais uma vez, Jesus se sentava com os piores pecadores e não criticava o pecado deles. Engraçado isso. Mas quando alguém com autojustiça se apresentava, Jesus dava na cara: hipócrita, filho do diabo. Olha a palavra de Jesus para os fariseus em João capítulo 8. E eu sei, e não me tenha, por favor, por santarrão, eu não estou de jeito nenhum tentando vender uma imagem para você, mas eu posso dizer isso para você, eu já fui assim, eu não sou mais. Eu tenho muita dificuldade com isso. Dificuldade de sentar perto de alguém que tem autojustiça. Orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. E eu e você também, ninguém gosta de gente soberba. Já percebeu? Deixa eu falar a tua linguagem, você já viu Big Brother? Não! Fizeram um corinho lá em cima, amém. Não mais, bem, acabou, é verdade. Qualquer outro reality. Novela, alguém? Tem personagem que a gente torce para morrer às vezes, né? São os mais orgulhosos, são os mais arrogantes. Tomara que seja eliminado da próxima vez, né? A gente não suporta orgulho, mas a gente só vê orgulho nos outros, em geral. O que acontece é que eu e você, muitas vezes, eu já sentei perto de gente do meu lado, no shopping center, eu dei esse exemplo mais cedo, e eu só vi a pessoa criticando todo mundo que aparecia. E olha o cabelo daquela. Gente, aquele cinto rosa, olha que coisa horrorosa. Isso e aquilo, mas não parava. E eu pensando, meu Deus, eu preciso sair daqui.
Porque eu prometo a você, eu não consigo ficar. Aqui dentro dessa igreja eu já vi isso acontecer. E as pessoas que falam isso em geral não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Alguma coisa naquilo faz com que elas se sintam bem a respeito de si mesmas. Mas é autojustiça, é hipocrisia, é farisaísmo. E a gente não se dá conta. É um pecado que só tem uma coisa para se fazer com o pecado: arrepender-se. Então, se você faz parte desse público, eu não estou aqui para julgar você, mas eu convido você a, junto comigo hoje, se arrepender. Se arrepender. Talvez você faça parte do segundo público. Essa frase é tão importante. Se o pecado dos outros não parte do seu coração, provavelmente é porque o seu coração nunca foi partido por causa do seu próprio pecado. O pecado das pessoas partiu o coração de Jesus. Jesus não ficava com raiva de pecador. Ele considerava pecadores pessoas perdidas, que precisavam ser encontrados, precisavam de um bom pastor. Quando a sua primeira reação ao pecado dos outros é você julgar, é porque você está exercendo essa justiça própria. Você se torna o juiz das pessoas. E Deus não te deu essa posição. Pelo contrário, Ele botou você no mesmo nível de todas elas. Diz: todos pecaram e precisam do mesmo Salvador. Legal ter vindo à igreja hoje, né, gente? Tem que ouvir isso. Você precisa, talvez, hoje se arrepender. Segundo grupo. Primeiro grupo, você avalia as pessoas hoje próprias. Segundo grupo, você também avalia as pessoas. Você vê o problema delas, mas você segue o seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Você respeita a privacidade da pessoa. Você entende, eu não devo me meter. Eu não quero me intrometer. Ela nem me pediu nada, ela não pediu minha opinião. No entanto, Deus já falou com você que você precisa tratar disso. Confrontar as pessoas, preste atenção nisso, essa é uma das maiores lições da minha vida. Confrontar as pessoas que você ama não é insensibilidade. É o que o amor de Deus requer de você. É o que Ele fez por você e convida você a fazer por pessoas que você ama. Porque agora você consegue enxergar claramente, você tirou a tábua dos seus olhos. Você não pode confrontar ninguém sem primeiro tirar a tábua, sem primeiro tratar de si mesmo. Mas uma vez tratando de você, resolvida a sua questão, não terminou. Deus te convida a ir lá e ajudar o irmão com o seu cisco, a realmente confrontar. Mas algo em você diz: eu não quero me meter, não tem nada a ver comigo. Deus está dizendo: tem tudo a ver contigo. Porque eu fiz você ter tudo a ver comigo. Você precisa fazer que os seus irmãos que você ama tenham tudo a ver contigo. E queridos, eu prometo a você, minha esposa, minha testemunha, eu sou péssimo em confrontar as pessoas, eu detesto. Eu sou parecido com muitos de vocês que talvez o nosso temperamento nos põe nessa posição. A gente tem dificuldade imensa de confrontar os outros. Tem gente que tem uma facilidade imensa e faz muito bem. Mas eu não sou. E ainda assim eu faço isso o tempo todo, mesmo sem gostar, mesmo não gostando. Por quê? Porque eu amo essas pessoas. E é difícil demais, mas eu vou até lá. E em geral não. De algumas vezes as pessoas falam: André, com todo respeito, eu amo você, mas é minha vida, eu sei que o que eu estou fazendo não tem nada a ver com você, não é da sua conta. E eu com um sorriso falo: mas é da minha conta, porque eu amo você. E você vai fazer o que você quiser no final, mas eu não posso deixar de te falar o que você talvez não esteja enxergando. E nunca é fácil. Eu posso perder aquele relacionamento, mas se Deus me mandar fazer do jeito certo, na hora certa, em geral não falha. Em geral eu sou uma bênção para essas pessoas, e elas vão me agradecer amanhã. Mas é na hora certa. Primeiro eu tratei da minha tábua. Quem está comigo aqui, diga amém. Não deixe de tratar primeiro de você. A gente faz porque ama. O problema é que muita gente acha que isso é o papel do pastor, mas a Bíblia está dizendo que é o papel dos irmãos. Os irmãos dos irmãos. Os irmãos que tem na igreja têm irmãos e você é um deles. E talvez Deus tenha colocado alguns muito mais perto de você do que de mim. E você, enquanto eu estou falando, está até pensando: quem é essa pessoa? E Deus está te falando: no seu caso, você não precisa, como o primeiro grupo, se arrepender. Você precisa ir lá e confrontar aquela pessoa, porque eu já mandei você ir. E o terceiro grupo é essa pessoa que foi confrontada. Você foi confrontado,
mas se recusa a ouvir. Você é a pessoa que fala, não se meta na minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei até que vai dar errado, mas eu quero fazer. Eu há pouco tempo ouvi alguém falar isso. Você foi avaliado e foi reprovado, mas por causa do amor das pessoas você está sendo confrontado. Sabe o que acontece no confronto? Quando você vai confrontar alguém, nunca é perfeito. Nunca. Então você, porque foi confrontado de maneira imperfeita, se utiliza dessa imperfeição do confronto como desculpa para dizer que não vai fazer o que você deve fazer. Porque se tivesse me abordado propriamente, talvez eu mudasse, mas como me abordou dessa maneira, eu não vou, não quero. E no entanto, lá no fundo, você sabe que aquela pessoa, nas suas imperfeições, está certa. Que o que ela falou para você é verdade, que você precisa mudar, que o seu caminho está errado, que você vai continuar sofrendo se continuar nessa posição, mas não quer ouvir. Essa postura defensiva garante o seguinte, que o teu passado vai continuar aparecendo na sua história, vai continuar aparecendo no seu futuro. Então, mais uma vez, será que você está em algum desses 3 grupos hoje? O que eu vou pedir agora é a coisa mais constrangedora que eu já pedi na igreja, mas você vai fazer junto comigo, eu tenho certeza, e você em casa também. Embaraçoso, não vai ser fácil, mas vai ser bom, vai ter cura. Eu queria te convidar, só os corajosos, a publicamente hoje começar a tirar essa tábua dos seus olhos e obedecer ao Senhor Jesus. Vou te convidar a fazer algo difícil, com todo mundo de olho aberto. E levantar a sua mão, caso você esteja, não agora, em cada um desses públicos. Eu não tinha planejado fazer isso dessa maneira, mas eu percebo essa direção. Se você está no primeiro grupo e você avalia as pessoas e as reprova, você percebe que você tem isso, você não sabe porquê, mas você critica, você observa. E hoje o Espírito Santo está dizendo para você se arrepender. Quando eu falar isso, eu vou convidar você a levantar a sua mão, levantar bem alto. Como um gesto que diz, eu vou me arrepender hoje, eu vou mudar isso hoje, vou começar essa mudança. Ou se você faz parte do segundo grupo, que a gente se considera muito inocente nisso, porque afinal de contas eu estou respeitando a privacidade dos outros, mas você avalia as pessoas, você vê que tem erro lá, mas você segue o seu caminho porque você não quer se meter na vida dos outros. E o seu desafio hoje é que você deve ir lá confrontar essas pessoas. E Deus sabe quem é e você já sabe quem é também. E quando eu pedir isso, eu vou pedir para você levantar a mão bem alta também. Ou se você faz parte do terceiro grupo, e convenhamos, você não está nem um pouco legal. A vida não está boa. E você sabe que quem te confrontou está certo, mas você não quer dar o braço a torcer, mas Deus está te pedindo uma coisa hoje, uma coisa. Que você ouça. Seu desafio hoje é finalmente ouvir. E eu creio que nos próximos dias coisas tremendas vão acontecer. Quem é você dessa lista? Você é alguém que precisa se arrepender? Você é alguém que precisa confrontar? Ou você é alguém que precisa ouvir? Nessa manhã Deus está nos convidando a começar a remover a primeira tábua dos nossos olhos. Começar. Para poder enxergar com clareza. Então vamos lá? Quem está pronto aí, diga amém? Ok? Você que faz parte do primeiro grupo, que precisa se arrepender, levanta a sua mão bem alto, bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. Você que faz parte do segundo grupo, que precisa confrontar, estica bem alto a sua mão. Mais alto. Dá uma olhada ao redor, gente. Você faz ideia da diferença que a gente pode fazer essa semana na vida de quantas pessoas? Quantos para dar um glória a Deus aqui hoje? E o terceiro grupo, você foi confrontado, mas se recusa a ouvir, Deus está te convidando a ouvir. Levanta bem alto a sua mão. Deus amado. Como eu amo vocês. Como eu amo essa igreja. Deus está ouvindo a nossa oração hoje, amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, Deus. Muita tábua vai embora hoje. Glória a Deus.